Dois, som. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Quero agradecer a todos que oraram pela minha família, especialmente pela minha mãe no domingo passado. Ela está melhorando. Para quem não estava aí, um breve relato: minha mãe ela sofreu um sequestro relâmpago, passou por um período aí de horas na mão de assaltantes, teve uma tortura psicológica envolvida, ficou internada em decorrência disso, mas graças a Deus ela já está em casa. E agradeço aos irmãos pela oração, pelo sustento, mandando mensagem, mandando palavras de incentivo e de apoio. Convido vocês a abrirem suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. O tema da nossa mensagem é: no mundo tereis aflições. Então abram aí, falei primeiro ou segunda Pedro? 1 Pedro, né? 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 19 ao 21. Pedro, capítulo 2, versículos 19 ao 21, diz assim: porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebido por teres cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor para conosco, por esta ocasião de estar aqui com os nossos irmãos, e o Senhor continue falando, assim como já tem falado através dos louvores, onde nós entoamos verdades ao teu respeito, mas fale aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu não sei se vocês já fizeram aquela pergunta, eu acho que é uma pergunta filosófica, mas não precisa ser filósofo para fazer. Por que a gente sofre? Não sei se você, no momento de amplo sofrimento, você perguntou a Deus, qual é a razão desse meu sofrimento? Ou teve alguma curiosidade de olhar as Escrituras e buscar saber o que Deus fala a respeito e qual é o propósito dele diante tantos males que acontecem com a gente? Nós sofremos doenças, às vezes somos injustamente perseguidos, tem gente que tem virose e não pode vir, raramente, mas vem, acontece, mas nós somos acometidos de diversas coisas e essas coisas nós não esperamos simplesmente. Falei há um bom tempo atrás, há uns 4 anos, ninguém chega no final de ano ou na virada do ano planejando sofrer, a não ser que você seja masoquista. Fala, não, eu quero uma dose de sofrimento, por favor. Ninguém pensa isso, ninguém fala, eu quero uma doença grave, eu quero ser assaltado, eu quero ser demitido, tantas coisas ruins acontecem. Mas qual é a grande questão? O tema da nossa mensagem é: no mundo tereis aflições. Está lá em João 16:33, é uma promessa de Jesus, é uma verdade que Cristo, olhando para a história, Ele sendo Deus, falando, nós vamos sofrer. A questão é, como nós vamos passar por esse sofrimento, ou como nós estamos lidando com o sofrimento, e não é fácil, porque quando nós sofremos, a primeira coisa que muitas vezes nós fazemos é questionar a Deus. Muitas vezes a nossa fé ela é abalada, principalmente se o sofrimento, às vezes a origem do sofrimento ela vem de pessoas próximas a nós, a família, por exemplo, ou amigos, ou colegas do trabalho. Esse tipo de sofrimento a gente não espera, ou de repente, como falei anteriormente, questões de doença. Mas nessa parte introdutória eu tenho que fazer uma provocação teológica com vocês, e convido a gente refletir diante das Escrituras, para tentar, dentro delas,
buscar uma resposta para a origem do sofrimento. Não adianta nada eu falar sobre o sofrimento em geral, explicar as diferentes formas de sofrimento, que a gente vai falar de 3 aqui, e como nós podemos, diante disso, buscar uma solução, diante de Deus e diante das Escrituras, mas buscar dentro das origens, talvez solucionar um dos problemas mais antigos da humanidade, e talvez, eu acho que é meio ousado da minha parte falar, nós vamos solucionar, mas que de alguma forma, através do Espírito Santo, possa direcionar a resposta a isso. Porque o sofrimento ele tem uma origem, e eu já começo respondendo, não é Deus. Deus ele não é o autor do mal. Deus não é o autor do sofrimento. E como nós sabemos disso? Um breve resumo. A história nos remete a Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1 tem uma das apresentações da criação mais fantásticas de toda a história da humanidade, e por ser inspirado por Deus, tem uma verdade ali que nos ajuda a compreender não só a nossa origem em geral, mas a origem do próprio sofrimento. Então a gente tem que olhar para as Escrituras e olhar o que ela tem a nos dizer a respeito disso. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz: Deus criou o homem, a sua imagem e sua semelhança. Grande chave da resposta está nesse versículo. Por quê? O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Em época de Natal a gente está acostumado com um bom velhinho de barba branca, né? E geralmente o pessoal acredita nessa forma de Deus. Não, Deus é um velhinho de barba branca nas nuvens, uma visão antropomórfica que muitas vezes a Bíblia nos apresenta, mas não é o que Deus de fato é. E quando fala que Deus criou a gente à imagem e semelhança dele, não está falando, isso eu posso afirmar com toda certeza, não está falando de uma figura física. Deus é espírito, João capítulo 4 diz. Mas Deus ele nos criou com algumas características interessantes: inteligência, conhecimento, criatividade, capacidade de andar em retidão, santidade, comunhão e principalmente responsabilidade moral. Diferente dos animais, nós somos seres conscientes, seres que nós somos capazes de nos submeter a uma reflexão. Por exemplo, o seu cachorro e o seu gato em casa, ele está tranquilo, não pensando o que ele vai comer, ou por que ele come o peixe do aquário, e se ele matar o peixe do aquário, ele não vai entrar numa crise existencial. Pequei, devo pedir perdão, ele não vai entrar nessa crise, porque essa capacidade de consciência de 3 milhões de espécies é característica de uma, nós somos a imagem e semelhança, nós somos seres conscientes, e acima de tudo, além de responsabilidade moral, nós temos uma coisa que é livre-arbítrio, a capacidade de escolher o bem ou o mal. E lá em Gênesis é exatamente esse o quadro que nós temos: Adão e Eva, seres livres, capazes de escolher, de criar e principalmente saber negar o que é errado. Mas por que você está falando tudo isso? Porque Gênesis 2:17, Deus chega para Adão, Eva ainda não tinha sido criada, e fala: de toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas a árvore que está no meio do jardim você não vai comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Deus deu ordem e explicou a consequência: se você fizer, você é responsável pela consequência do que vier a partir de então. A pergunta que a gente deve fazer na Bíblia, porque eu sei que a gente está viajando por uma das coisas mais difíceis da fé. Adão tinha capacidade de entender integralmente esta ordem? Sim, ele tinha. Momento algum ele seria incapaz de não entender, ou de dar uma de desentendido com Deus. Ah, Senhor, o Senhor falou mais ou menos ali, ficou nas entrelinhas, porque essas desculpas que nós damos a Deus, eu não entendi a ordem, mas não tem como Adão fugir da responsabilidade. Ele sabia, assim como nós sabemos quando nós estamos cometendo uma coisa que é errada. Só que Adão, vamos entender lá Gênesis 3, quando Adão cai, Adão e Eva, vamos falar ali no sentido de humanidade,
Eles sabiam das consequências que estavam implicadas em desobedecer à ordem de Deus. E a partir daquele momento, ouça-me, o pecado já existia antes disso, por causa da queda de Satanás, era anterior. Mas no caso da humanidade, a queda do homem ocorre naquele momento, e naquele momento entra o mal e o sofrimento na humanidade. Na humanidade, o mal e o sofrimento vêm com a queda de Adão e Eva. E aí a gente faz uma pergunta mais difícil. Não seria de nós cristãos se não pudéssemos fazer essas perguntas. Se Deus sabia que ia acontecer tudo isso, quem nunca se fez essa pergunta? Por que Ele permitiu? Quem nunca pegou aquela reflexão de chuveiro? Está tomando banho, e daí você fala, por que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem? Porque geralmente as maiores reflexões acontecem no banho, né? Ou em outras ocasiões também no banheiro. Mas, quem nunca se fez essa pergunta? E tem uma resposta que ela é simples, e vamos entender, a verdade, ela vai ser sempre verdade, independente da gente aceitar ela ou não. Porque ela pode ser desconfortável no começo, mas ela vai continuar sendo verdade. Então a verdade é a seguinte: Deus, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, eterno, presciente de todas as coisas. Ele sabia que ia acontecer, mas ainda assim Ele dá liberdade ao homem de escolher, ou servir Ele, ou fazer as suas próprias vontades, e por amor, Ele decide criar o homem. Essa para mim é uma das respostas mais simples, mas também a mais objetiva, e eu vou apelar a um autor que eu gosto muito, porque a Bíblia não nos dá muita essa informação. Erro da Bíblia? Não, muito pelo contrário, a Bíblia é 100% inspirada por Deus, mas tem um autor que eu gosto muito, e ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, chamado C.S. Lewis, e ele tem uma resposta tão fantástica para isso, que isso me contagia, e para mim já soluciona uma grande questão do sofrimento, porque a nossa introdução gira em torno de uma questão: qual é a origem do sofrimento? Porque a partir dessa origem, todos os outros sofrimentos é mais fácil de se entender, não de se passar, tá bom? C.S. Lewis, ele explica, e eu vou ler o texto na íntegra, que ele está fazendo um comentário de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, ele fala o seguinte: Deus criou seres dotados de livre-arbítrio, criaturas que podem fazer tanto bem quanto mal. Alguns pensam que podem conceber uma criatura que, mesmo desfrutando da liberdade, não tivesse a possibilidade de fazer o mal. Então ele está considerando o seguinte: a liberdade é você poder escolher. Esse é o maior trunfo da criação. Se uma coisa é livre para fazer o bem, logo também é livre para fazer o mal. E o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio. Porque Deus, no Éden você vê isso de forma descrita. Quando Deus fala que o homem ele pode escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida, ele tem uma capacidade de escolha. Então ele continua: então por que Deus o concedeu? E a resposta dele, eu acho uma das respostas mais interessantes, que muitos teólogos jamais conseguiram elucidar. Que o livre-arbítrio, apesar de possibilitar a maldade, é também aquilo que torna possível qualquer tipo de amor, bondade e alegria. Um mundo feito de robôs ou de autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus queria para suas criaturas mais elevadas é a felicidade de estar de forma livre, voluntárias, unidas a Ele em amor, aos quais nem a paixão entre um homem e uma mulher são comparáveis. Por isso, essas criaturas têm que ser livres. Então, Deus ele cria a humanidade sabendo o que vai acontecer, mas não há amor se não há liberdade. Que fique bem claro, porque o objetivo, o resumo da ópera de C.S. Lewis é: não há amor sem liberdade. Imagina se eu fosse programado, amado a amar a Fabiane, amar a minha mãe. Isso não seria amor, isso é uma programação. Aliás, tem teologias construídas em cima disso, que é absurdo. Então o amor, ele é uma característica de liberdade, e nós devemos entender que este amor que Deus nos deu, é o que também tornou possível a queda. Então o sofrimento ele vem, não primeiro porque Deus predestinou,
Não, Deus ele sabia que ia cair, ele predestinou a queda. A Bíblia não diz isso em lugar algum. Então, o sofrimento, ele tem a causa no homem, na desobediência do homem, e a partir de então, ocorre uma série de catástrofes, tanto na terra quanto na vida espiritual em geral. Então tentei explicar de uma forma simples, espero não ter embaralhado a sua cabeça, porque de repente você chegou de boa aqui, com esse calor, né, de repente eu falando da origem do sofrimento, e daí vai ser com mais dor de cabeça ainda, né? Alguém pode pegar água para mim, por favor? Então, vamos entender o sofrimento por 3 pontos de vista. Gente, se alguém ficou com alguma dúvida, eu vou estar aqui até a meia-noite, se quiser, para explicar. Eu espero ter sido bem claro, porque eu sei que esse assunto ele é complexo, mas eu acredito que está caminhando bem. Tem 3 linhas para a gente entender o sofrimento. O sofrimento decorrente por causa do nosso pecado, ou seja, de uma questão individual, onde nós nos levamos ao sofrimento, e geralmente é esse que todo mundo tem preguiça de explicar e fala, você está sofrendo porque você pecou. Geralmente as pessoas elas dão esse tipo de resumo, mas esse é um dos sofrimentos que a Bíblia aborda. Francisco, muito obrigado, Deus te abençoe, eu estou no deserto. Então, a gente vai analisar o sofrimento por esse ponto de vista, decorrente do nosso pecado. O segundo ponto de vista é quando o sofrimento ele não é decorrente de um pecado individual, quando nós somos afetados por questões alheias à nossa vontade. E por fim, o sofrimento pela prática do bem. Porque a Bíblia aborda essas 3 formas de sofrimento, e eu acredito que nós podemos caminhar na nossa fé, entendendo por uma maturidade, por essa perspectiva, que o sofrimento ele não é toda hora, mas ele pode ocorrer com a gente em um determinado momento. A questão é, precisamos estar firmados em Cristo, quanto mais conhecermos a Tua Palavra, quanto mais a gente desfrutar desta comunhão, provavelmente passaremos de uma forma mais leve. Não significa que vai ser fácil. Deixar isso bem claro, em nenhum momento a Bíblia fala que passar pelo sofrimento vai ser fácil. Mas vamos analisar o primeiro ponto da nossa mensagem. O sofrimento decorrente do pecado. A Bíblia aborda isso de diversas formas. O exemplo de Gênesis capítulo 3 é o exemplo mais prático disso. O sofrimento que foi acometido a Adão e Eva foi em decorrência de uma escolha errada deles, de uma desobediência livre deles a uma ordem de Deus. Assim como nós também sofremos. Nós sabemos que se nós seguirmos determinado caminho, nós podemos nos dar bem ou não. E tem gente, eu estou gritando, está chegando bem aí no fundo aí, Francisco? Tem gente que é o seguinte, tem gente que confunde personalidade forte com qualidade. Por exemplo, a pessoa é grossa, é estúpida, e a pessoa acha que é porque ela é forte da personalidade. Não, ela é grossa mesmo e ela não tem medo de verdade, ela não tem coragem de assumir, não, eu sou estúpida. E a pessoa vai ficar sempre nessa desculpinha, ninguém gosta de mim, porque ninguém aguenta a verdade. Qual verdade? De repente a verdade da pessoa não é a verdade, é que ela é grossa mesmo, ela não quer mudar. E a gente tem que tolerar essa pessoa dentro da igreja. E a pessoa, ela se torna uma pessoa irrepreensível, porque ela não aceita, porque ela fala que ela é assim, é personalidade forte. Não, é falta de educação mesmo, falta de cintada na época da infância, e falta talvez de alguém chegar e falar, muda, porque não dá. E a pessoa sofre não porque as pessoas não gostam de verdade dela, é porque ela é grossa, ela é estúpida, então ela acaba levando outras pessoas ao escândalo e pecando, e por aí vai. Se for assim, ainda é mais fácil a gente trabalhar. Mas e quando o pecado ele está enraizado na pessoa, e a pessoa ela não sequer se toca do pecado dela, como Davi, que cometeu adultério e um homicídio, e ficou vivendo como se nada tivesse acontecido. Aliás, muitos de nós cristãos pecamos e vivemos como se nada tivesse acontecendo, como se a nossa relação com Deus estivesse tudo certo, como se a nossa relação com a igreja estivesse tudo certo, e a gente tem ainda a coragem de ter a mente cauterizada, porque quando a mensagem começa a falar aos nossos corações, nós endurecemos ou nós transferimos a culpa para as outras pessoas. Eu peco assim, mas fulano é pior.
Já percebeu como nós somos hipócritas? Como nós somos pequenos nas atitudes e até mesmo na nossa espiritualidade, porque nós queremos mostrar que o pecado do outro é pior do que o meu. E aí você pega Davi, Salmo 32, um dos salmos mais belos, que mostra a sinceridade de Davi em relação a Deus, quando ele fala: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram em constantes gemidos, porque dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim. Deixa eu te dizer uma coisa. A medicina moderna descobriu que tem doenças que são psicossomáticas. Significa que tem doenças que começam na mente e o nosso corpo acaba sofrendo com isso. O pecado muitas vezes ele é assim. Uma vez entrada na nossa mente, e nós tendo ele como certo, o nosso corpo sofre, a nossa vida espiritual deteriora, a nossa relação com Deus ela se distancia, nossa relação com a igreja ela fica cada vez mais distante do ideal de Deus. Por quê? Porque eu não consigo enxergar o ponto que eu preciso melhorar, e isso traz sofrimento. E não é à toa, irmãos, e eu vou falar isso com todo o amor, entenda isso que eu vou falar. Para mim a igreja de Cristo ela é muito maior que denominações. Então se você veio ferido de uma denominação e chegou até a nossa, glória a Deus por isso. Eu não estou criticando o trânsito entre igrejas, mas a gente tem um meio evangélico brasileiro uma estatística triste. As pessoas saem da igreja não porque elas discordam da doutrina, é porque elas discordam de pessoas, e elas não querem assumir os erros ou estarem abertas à possibilidade de estreitar os relacionamentos. Orgulho, soberba, isso traz sofrimento. E a pessoa vai para uma outra igreja acreditando, de uma forma ingênua até, que lá vai ser perfeito, que lá os irmãos vão ser diferentes, mas esquece que na igreja nós estamos lidando com seres humanos, remidos pelo sangue de Cristo, na maioria das vezes, mas com limitações. Qual é o grande desafio que nós temos agora nesse primeiro ponto? Se o sofrimento ele é oriundo por causa de um pecado meu, primeira dose do remédio se chama arrependimento. E o que eu falo de arrependimento é arrependimento verdadeiro. É um arrependimento que te deixa entristecido, te deixa derrubado, choroso diante de Deus, mas te levanta uma nova pessoa. Um arrependimento que faz você enxergar a realidade de quem você é ou de quem eu sou, mas na hora que o Espírito Santo toma conta, ele te regenera, ele te santifica, e você não é mais a mesma pessoa. Talvez tem cristãos e não cristãos dentro de igreja, porque o mais triste é quando o crente está 30, 40, 50, 60 anos e não entendeu isso, e talvez nunca tenha tido, isso é um fato, nunca tenha tido um verdadeiro encontro com Cristo, porque talvez aprendeu um Deus que não está na Bíblia. Então o primeiro remédio é o arrependimento. Segundo remédio que nós temos para isso, como é que eu vou achar o segundo remédio aí, pessoal? Chama-se reconciliação. Porque se eu peco só entre eu e Deus, eu peço perdão a Deus, então eu estou quite, eu estou perdoado. A gente tem que aprender a se perdoar também. Isso é um fato. Tem crente que não aprendeu a se perdoar até hoje, cometeu um pecado há 20 anos atrás, mas não aprendeu a lidar, que Deus já perdoou ele. Mas se eu peco num sentido relacional com os meus irmãos, eu devo também ir atrás do irmão que eu pequei e me reconciliar com ele. Porque o pecado muitas vezes não afeta só a mim, ele afeta outras pessoas. Ele afeta a vida de uma igreja. Então um cristão verdadeiro que sabe que está sofrendo por causa de um pecado que ele cometeu, ele tem por obrigação espiritual se reconciliar com Deus e com o seu irmão. E em terceiro momento, até reparar o erro cometido. Chegar na frente, se por exemplo, faz de conta. Eu gosto das formas hipotéticas.
eu chego e invento uma história estapafúrdia do pastor Lucas. E na surdina, eu maquino uma coisa contra ele, destruindo o seu ministério, pondo em dúvida aquilo que Deus chamou ele para fazer. Isso serviria para qualquer outro membro da igreja. É que é mais fácil, eu tenho intimidade com ele, é mais fácil utilizá-lo. Depois ele me dá a bronca. Mas se eu destruir e eu me arrependi, eu tenho que ter a coragem de chegar na frente de uma igreja e pedir perdão à igreja e ao pastor Lucas pelo mal que foi feito. E não é só fofoca que destrói, não é só conversas estranhas que destroem. Tem coisas que são cultivadas no coração das pessoas: a maldade, a discórdia, a inveja, a arrogância, a soberba, e isso as pessoas estão tratando como se fosse normal. Então, o pecado que antes é individual, a pessoa não consegue enxergar. É por isso que a gente tem muitas pessoas que são soberbas na fé. Os outros têm que pedir perdão a ela, as pessoas têm que vir até ela, as pessoas têm que conversar com ela, porque senão não está certo. Irmãos, esse tipo de sofrimento a gente tem como remediar. Esse tipo de sofrimento, através da ação do Espírito Santo e de estudo das Escrituras, tem como nós sermos saudáveis na fé. Isso tem que começar hoje. A gente não pode deixar para amanhã, porque a gente vai falar de Natal, e a mensagem do Natal, a gente fala do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo, e foi para isso que Ele morreu, para nos dar uma nova vida, e uma nova vida para que a gente não se conforme nas nossas atitudes. As nossas atitudes, elas não podem ser parecidas com as atitudes de alguém que não é cristão. Dou um exemplo, falei para o pastor Lucas na semana passada, falei: peça a oração pela minha mãe, ore porque a situação está difícil, mas ore por mim, porque no meu coração tem sentimentos que não estão sendo bons. Estou falando isso para terem misericórdia de mim? Não, porque eu estava sabendo que eu estava indo por um caminho, que se eu continuasse nutrindo a minha mente em vingança, com certeza eu vou causar um problema, não só para o corpo de Cristo, mas para a minha família e para a minha vida em particular. Por isso que nós precisamos de pessoas em quem nós podemos confiar, pessoas que a gente pode falar quem realmente nós somos, e que essas pessoas vão ser instruídas por Deus, e muitas vezes vão dar a cajadada necessária que nós precisamos, e ainda assim nós vamos amar a disciplina. Segundo ponto, esse é o primeiro ponto do sofrimento, quando o sofrimento é por causa do pecado. Então tem solução, lembre-se: arrependimento, reconciliação, ajuda bastante. Segunda característica, quando o sofrimento não é decorrente de um pecado individual. Tem uma passagem na Bíblia que eu acho fantástica. João capítulo 9, está Jesus e os seus discípulos, e tem um cego de nascença. E aí os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem pecou? Foi os pais dele ou foi ele? Para que ele nascesse assim. Aquela ideia de querer achar a culpa por causa que alguém está sofrendo. Jesus dá uma das respostas mais profundas e que nos faz refletir o quanto a gente não pode ser simplista na hora de tentar entender ou compreender o sofrimento em toda a sua estrutura da Bíblia. Jesus, ele fala: não foi nem os pais dele que pecou, e não foi ele. Ele nasceu assim para que seja manifesta a obra de Deus. Vocês já viram aquele pastor que não tem os braços e as pernas? Eu esqueço o nome dele, que tem um nome muito difícil. Nick alguma coisa, sei lá de onde que ele é. Ele é um cara que ele, de fato, ele é cotoco. Ele só tem o tronco e a cabeça, já era. Você vê a pregação daquele homem, é um dos homens de maior fé, e ele fala o seguinte: eu não pedi para nascer assim, mas a partir do momento em que eu compreendi o meu sofrimento, eu sei que eu posso ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E você vê, ele surfa. Eu nem andar de skate sei. É o Caio. Tem filhos, tem um ministério, e ele não está murmurando.
É lógico que, como ser humano normal, muitas vezes nós vamos chegar naquele derradeiro momento, igual Asaf, em Salmo 77, ou Abacuque. Você pega o livro de Abacuque e a gente vai ter dúvidas e questionar a Deus, mas não é para ser assim na maioria das vezes, porque à medida em que nós crescemos na fé, tem coisas que vão sendo superadas. Sabe por quê? Nós vamos morrer. Se Jesus não voltar para todos, Ele vai voltar individualmente para nós. E às vezes vem das formas mais inusitadas. Isso traz sofrimento. Nós vamos sofrer. Agora a questão é, quando o sofrimento ele não é decorrente de uma coisa, de um pecado individual, nós precisamos aprender a compreender, buscar compreensão disso aí. Deus, Ele pode usar o sofrimento para transformá-lo em bem. Isso é bíblico. Muitas vezes o sofrimento que eu e você nós estamos passando, pessoas estão sendo consoladas à medida em que testemunham a nossa fé em Cristo. Que é um exemplo que eu acho um dos mais fascinantes, a vida de José. Você pega a história de José, começa lá em Gênesis 37, uma história fantástica, onde Deus dá 2 sonhos a José, das espigas e das estrelas lá, que no final ele estava no centro e todo mundo se curvava diante dele. E nada acontece, porque assim, se José fosse do meio gospel, ia ser interessante, ia ser só vitória na vida dele, porque se ele sofresse, é o demônio, é pecado. E nesse caso, irmãos, a gente tem que entender que nem todo sofrimento é por causa do pecado. Já expliquei na primeira parte. Às vezes o sofrimento tem um propósito muito maior. José é preso, é esquecido na prisão, fica lá 2 anos. Ele fica um total, acho que 17 anos, entre ser escravo, preso, até Faraó conseguir falar com ele. Imagina o que, a Bíblia não nos relata, mas imagina o que passou na cabeça de José. Até que Faraó chama ele para revelar o sonho, até ele ser nomeado governador do Egito. José ele poderia ter usado do cargo dele de poder para punir os irmãos que venderam ele por ciúmes e inveja, porque Jacó amava ele demais. Só que daí você pega Gênesis 50, 20, e tem uma das frases mais lindas de toda a Bíblia na relação afetiva, onde José fala o seguinte: vocês planejaram mal contra a minha vida, mas Deus tornou esse mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitas pessoas. Olha que fantástico. José entendeu que todo o sofrimento dele tinha um propósito nas mãos do Senhor, e que pessoas seriam abençoadas, porque vamos lembrar, havia uma promessa feita lá em Gênesis 12 a Abraão, que é reafirmada em Isaac, depois em Jacó, em José começa a ganhar forma, que eles vão habitar no norte do Egito, numa cidade, numa terra chamada Gósen, e lá eles crescem por 435 anos e viram uma cidade numerosa. E José compreendeu, assim como o apóstolo Paulo compreendeu em 2 Coríntios, capítulo 1, quando ele fala que o sofrimento em que eles estavam passando, por amor a Cristo, servia de consolo para toda a igreja. Então, se nós estamos sofrendo agora, em algum momento, por uma coisa que está além das nossas forças, talvez a nossa pergunta não é o porquê estou sofrendo, mas é como Deus pode me usar como um instrumento diante desse sofrimento. Como Deus ele pode fazer com que vidas possam ser abençoadas diante dos minhas próprias mazelas. Terceiro e último ponto. A gente vai fazer uma sequência de leituras que a gente começou no início da pregação, que é o apóstolo Pedro dando um entendimento sobre o que é o sofrimento. Esse terceiro ponto é quando a gente fala o sofrimento em decorrência da prática do bem, ou sofrimento em decorrência por sermos testemunhas fiéis. Vamos ler de novo 1 Pedro, capítulo 2, do 19 ao 21. Olha que o apóstolo Pedro fala: que é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente.
Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Agora a gente vai para o capítulo 3. Versículos 13, 14 e 17. Pedro continuando nessa temática. Capítulo 3, versículos 13, 14 e 17. Ele fala: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Versículo 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for a vontade de Deus, do que fazer o mal. E última série de versículos, capítulo 4. Versículos 12 ao 16. Pedro, quase concluindo a carta, ele diz: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, os exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Se tem alguma coisa que vale a pena nós sofrermos, é por amor a Cristo. Não há preço que pague. Aliás, a história da igreja, nós falamos disso recentemente, está recheada de testemunho. Porque à medida em que nós sofremos por amor a Cristo, nós igualamos a Ele no sofrimento, porque até Ele chegar na cruz do Calvário, Ele foi açoitado, Ele foi perseguido. Então nós igualamos pelo amor que Ele teve por nós, e nós por amor que nós temos pela igreja dEle. Nós somos de uma geração que não está muito acostumada a lidar com esse tema, sofrimento. Porque agora tem faculdades que têm pós-graduação em felicidade. É sério, não é mentira. Recentemente estava pesquisando uma pós-graduação. Você é pós-graduado em quê? Em felicidade. Isso mostra a que nível nós estamos de uma carência emocional, como se nós fôssemos obrigados a ser felizes toda hora, uma coisa que não é real. Nós não somos contentes toda hora, mas à medida que nós temos a fé em Deus, nós temos paz com Ele e nos alegramos nele, mesmo que soframos por amor à sua igreja. Tem um livro que eu li recentemente, o pastor Lucas me emprestou, chama A Imitação de Cristo. Esse livro foi o segundo livro mais traduzido depois das Escrituras. Até John Bunyan escreveu o livro O Peregrino. Tomás de Kempis escreveu um livro que eu recomendo. Aliás, esse é do pastor Lucas, quem quiser. Aliás, esse livro não é todo ele não, tá, gente? É uma coletânea, tá? É só um trecho que está aqui. Quero compartilhar uma coisa com vocês, para a gente concluir essa mensagem. Tomás de Kempis, ele fala sobre o amor do cristão a Deus e a sua igreja. Espero que, mesmo que diante do sofrimento que estejamos passando, essas palavras sejam um incentivo para nós não sermos como as pessoas lá de fora, mas que o sofrimento tem um propósito em nossa vida, e o propósito principal, a glorificação de Cristo. E aí Thomas de Kempis tem um capítulo que fala: poucos amam a cruz. E ele diz assim: muitos amam o reino celestial de Jesus, mas os que carregam sua cruz são poucos. Muitos desejam o seu conforto, mas poucos a sua tribulação. Muitos companheiros ele encontra à mesa, mas poucos na abstinência. Todos desejam se alegrar com ele, mas poucos estão dispostos a suportar qualquer coisa por amor a Cristo. Muitos acompanham Jesus no partir do pão, e ele está falando da ceia, mas poucos tomam com ele o cálice da paixão, o sofrimento. Muitos reverenciam os seus milagres,
E aqui eu poderia parafrasear, não só reverenciam, mas buscam incessantemente só o Deus de milagres. Mas poucos o seguem na vergonha da cruz. Muitos amam a Jesus, mas somente enquanto as adversidades não vêm. Muitos o louvam e o bendizem, contanto que ele os conforte. Se contudo Jesus se escondesse por algum tempo, logo começariam a se queixar ou cairiam no profundo abatimento. Mas aqueles que amam a Jesus pelo que ele é, e não por causa de algum conforto especial, bendizem-no nas tribulações, com o coração angustiado, bem como no estado mais elevado de conforto, estes sim são seus verdadeiros seguidores. Thomas de Kempis, a gente não sabe pouca informação sobre ele, e ele está falando do sofrimento por fazer o bem, do sofrimento por meio ao testemunho. Irmãos, o nosso desafio é que se nós estamos sofrendo diante um pecado, ou por uma coisa que está além da nossa vontade, ou por fazer o bem, tudo tem solução, e a resposta está na cruz do Calvário, a resposta está em Cristo. Então que saiamos daqui, se precisamos nos arrepender, verdadeiramente arrependidos, se precisamos pedir perdão, que possamos buscar incessantemente. Se estamos sofrendo por uma doença, não vamos nos abater. Podemos chorar sim, mas não vamos deixar que isso tire a nossa alegria na esperança daquilo que Cristo fez por nós. Que saiamos desafiados, que ser um servo de Jesus não é somente estar na igreja, mas é ser fiel em todos os momentos, inclusive no sofrimento. Vamos orar? Querido Pai, como é bom ouvir da Tua palavra, como é necessário, ó Pai, que o Senhor fale dessas verdades aos nossos corações. O Senhor conhece o coração de cada irmão meu, o Senhor conhece o meu coração, sabe dos sofrimentos que tem nos atingido. Perdoe os nossos pecados, esteja nos encorajando a viver uma fé que vá além, ó Pai, uma fé que seja forte, não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos adversos. Que nós possamos seguir o exemplo de tantos homens do Senhor, tantos heróis da fé, que nos momentos de angústia não negaram a vida do Senhor neles. Por isso eu peço que o Senhor esteja acrescentando em nós um coração que realmente, um coração de servo, um coração que compreende o sofrimento, mas não fica se murmurando, ó Pai, mas que busque através do sofrimento a Tua glória. Por isso esteja usando as nossas vidas, que sejamos instrumentos do Senhor, para que outras pessoas possam ser abençoadas e consoladas. Esteja falando aos corações de todos aqui, e que saiamos diferentes da forma que entramos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o grupo de louvor. Deus os abençoe.